de Humanidades. Módulo 1, Filosofia. Antiguidade grega e romana. A filosofia das coisas divinas e a filosofia das coisas humanas. Com Marcelo Perini. Eu pretendo expor em 40 minutos apenas 4 ideias, né, para chegar ao final e entendermos então o que eu quero dizer com a filosofia das coisas divinas e a filosofia das coisas humanas. Para antecipar e criar uma certa expectativa, o que está em questão aqui é a questão do bem, que é uma questão simplesmente fundamental na nossa vida e por isso é uma questão fundamental da filosofia e da história da filosofia. Em filosofia não existe refutação, né? O saber se produz, se reproduz, ele é sempre novo, né? Então, mesmo tratando de uma questão num filósofo ou em alguns filósofos antigos, nós estaremos tratando, muito provavelmente, questões que têm a ver com a nossa contemporaneidade. Compreender onde eu quero chegar nessa questão do bem, que é, vamos dizer assim, a questão fundadora, no meu modo de entender, a questão fundamental da história da filosofia, eu quero partir, primeiro, fazer uma situação histórica. Nós começaremos a falar aqui, o panorama, vamos dizer assim, que está, né, por trás dessa minha fala, começa ou situa-se no século VIII a.C., não? Naquela região que ainda hoje é a Grécia, a Hélade, não? E começa justamente, vou me referir justamente a uma realidade que muito provavelmente nós já conhecemos, né? Que é a realidade, vamos dizer, do início de uma tradição poética que vai ser determinante para o surgimento da filosofia. Determinante sem nenhum determinismo, vamos dizer assim, obrigatório, mas na realidade nós veremos o que aconteceu ali, ou o que começou a acontecer na Grécia a partir do século VIII, particularmente nesse aspecto, nesse ponto em que eu vou tocar, vai, vamos dizer assim, criar uma espécie de preliminar, né, determinante, fundamental para a filosofia. O que é que nós encontramos nesses poemas que marcam ou que começam a marcar, vamos dizer assim, a história da literatura, a história universal, a partir do século VIII? Estou me referindo aqui a Homero, fundamentalmente, que todos nós conhecemos, né, pela Ilíada, pela Odisseia, mas também estou me referindo a Hesíodo, com o seu famoso poema da origem dos deuses, a Teogonia, e também os Trabalhos e os Dias. Poderia me referir também a Orfeu, que vai ser importante num determinado momento, né, com a doutrina do orfismo e tudo mais. O que é importante para entender, então, né, o que vai, vamos dizer assim, contribuir para a filosofia no conteúdo desses poemas, dessas histórias, né, épicas que todos nós já conhecemos? É que o que nós encontramos nesses poemas é uma determinada visão do mundo. É uma determinada visão do ser humano e do seu lugar no mundo. Então isso é simplesmente fundamental, principalmente porque o que nós vamos ver ali é que a visão que esses poetas, vamos dizer assim, traduzem, né, nesses poemas, a visão do mundo que eles traduzem é a visão de um mundo ordenado. Em grego, a palavra cosmos, que pode ser traduzida por mundo, né, é literalmente ordem. O mundo é uma ordem, né? Portanto, ele tem uma sequência, ele tem uma cadência, as estações se repetem, o sol nasce sempre do mesmo lado do mundo, se põe sempre do mesmo lado. Portanto, a concepção do mundo como uma ordem, né, vai ser refletida nesse poeta. Isso vai ser fundamental. Não? É uma ordem, porém é uma ordem que está garantida pelos deuses. Né? Os deuses, então entra aí toda aquela questão da mitologia, né, em que nós vemos
assim, né, uma espécie de mistura, inclusive, né, dos deuses com os heróis, com os homens. Os deuses interferem na vida dos homens, os deuses fazem e acontecem, decidem as brigas, decidem as guerras e tudo mais, mas de qualquer maneira, vamos dizer assim, a ideia é que esta ordem, né, ela é garantida pelos deuses. Tudo está dependendo, tudo está na dependência dos deuses. Mas três questões, né, são fundamentais vamos dizer assim, na análise muito rápida, né, nessa apresentação muito rápida desses poemas. As três questões que destacam e que vão ser fundamentais para a filosofia é o seguinte: o que nós encontramos já nesses poemas é, em primeiro lugar, um sentido de medida e de harmonia extraordinário. Um verso de Homero, um verso de Hesíodo é alguma coisa de extraordinário em termos, vamos dizer assim, de harmonia, em termos de medida, em termos de beleza, vamos dizer assim, sonora e tudo mais. Então, essa primeira ideia é fundamental, né? Essa ideia de medida, que nós, né, sabemos vai ser determinante para a filosofia. Uma segunda questão importante que nós encontramos já nesses poemas é uma arte da motivação. Quando Homero descreve uma ação, descreve uma guerra, descreve um combate, as guerras sempre são não são grupos que guerreiam, né? São pessoas, são indivíduos que guerreiam. Quando Homero descreve um combate, as ações são sempre ações motivadas. As ações, nós diríamos, entre aspas, têm razões. Não? Se faz alguma coisa por alguma coisa. Se faz alguma coisa, por exemplo, porque a minha honra foi violada. Então eu estou irado, então por isso há uma série de atos que decorrem. Portanto, essa ideia, né, do sentido da arte da motivação e das razões, né, está já presente nos poemas homéricos, está presente nos poemas de Hesíodo. A ideia de ordem, por exemplo, Gênese dos deuses, por mais complicada que seja a mitologia grega, para quem já se aventurou por aí, né, o poema quer colocar uma ordem ali, né, ou seja, as coisas, um deus vem depois do outro, um deus é responsável por alguma coisa, o outro é responsável por outro, portanto, né, essa ideia de ordem, esse sentido de medida, de harmonia, e depois essa questão da arte, segunda ideia, a arte da motivação ou das razões. E a terceira ideia importante que nós encontramos nos poemas é o sentido da totalidade. A realidade, o que nós chamamos de realidade, podemos chamar de mundo, podemos chamar de cosmos, podemos chamar de universo, né? Ela compõe uma totalidade, ela é um todo. Ela não é, como dirá mais tarde Aristóteles, um conjunto de episódios desconexos como uma tragédia de má qualidade. Não. Ela faz um todo, tem começo, meio e fim, tem unidade, vamos dizer assim. Não? Então, essas três características fundamentais, vamos dizer assim, né, do antecedente da filosofia, né, como eu disse, serão determinantes para o surgimento da filosofia, que passo agora então para o segundo ponto da minha exposição, ou seja, a invenção da filosofia. Por volta do século VI, é quando se costuma situar o surgimento da filosofia, que eu atribuo aqui, essa então é a primeira razão, a primeira ideia que eu quero traduzir nessa invenção da filosofia, que é a descoberta da razão demonstrativa. O logos, razão, é uma tradução latina do grego logos, né, demonstrativo. Que, como eu digo, vai herdar grande parte daquilo que já vem dessas ideias fundamentais que já estavam presentes, ou dessas concepções fundamentais que já estavam presentes nos poemas homéricos. A filosofia nasce, no meu modo de entender, fundamentalmente a partir de duas descobertas assim, muito elementares. Primeiro, é o que eu chamei aqui a descoberta da razão demonstrativa, ou seja, a descoberta de que o nosso discurso sobre o mundo pode pretender dar as razões das coisas, isso é que significa razão demonstrativa, dar as razões das coisas, e, em segundo lugar, pretender dar as razões das coisas
a partir das coisas mesmas. Tá? Então, com isso, eu traduzi aqui as duas ideias que, para mim, são simplesmente fundamentais na filosofia. A ideia de logos, de discurso humano, e a ideia de aletheia. Aletheia, que nós traduzimos por verdade, significa literalmente tirar o véu, levantar o véu das coisas. A descoberta de que é possível fazer um discurso, falar, discorrer sobre a realidade a partir da realidade mesma é que, no meu modo de entender, marca, né, o surgimento da filosofia. Portanto, a ideia de logos e a ideia de verdade, a ideia de palavra humana, de discurso humano e a ideia de verdade como desvelamento. Mas um desvelamento que começa agora, como eu dizia, né, a partir das coisas. Portanto, quem vai garantir a partir de agora, ou quem começará, vamos dizer assim, a garantir a partir de agora, não, o funcionamento, a ordem das coisas, já não será mais isso progressivamente, né? O Olimpo, já não serão mais os deuses. No começo da filosofia, essa descoberta da razão demonstrativa ainda está muito misturada com essa herança teológica anterior. Se nós pegarmos os grandes pensadores, chamados pensadores originários, eu citarei 4 simplesmente. Tales, que é considerado o primeiro filósofo, né, da linhagem dos filósofos, disse, por exemplo, né, 2 coisas importantes. Primeiro, que a água é a origem de todas as coisas. Portanto, nessa afirmação de Tales, que é a chamada afirmação fundadora da filosofia, está traduzida exatamente aquela ideia de logos demonstrativo, de razão demonstrativa, a partir das coisas mesmas, né? Portanto, a ideia do discurso humano que tenta tirar o véu das coisas para ver as coisas como elas são, elas mesmas, sem nenhuma outra garantia. Por um lado, Tales disse que a água é o princípio de todas as coisas, mas Tales disse também que tudo está cheio de deuses. Essa é uma das 3 afirmações atribuídas a Tales de Mileto, essa, tudo está cheio de deuses. Heráclito de Éfeso, para ficar ainda nessa mesma região ali da atual Turquia, né? Por exemplo, Heráclito, no fragmento 41, diz o seguinte: só existe uma sabedoria, reconhecer a inteligência que governa todas as coisas através de todas as coisas. Portanto, uma concepção do mundo agora, né, no qual o eixo, vamos dizer assim, pelo qual passa a compreensão de todas as coisas é uma sabedoria que reconhece ali uma inteligência, portanto, uma constituição própria da realidade que não está mais vinculada à ideia dos deuses. Mas Heráclito disse também o seguinte, no fragmento 32, o único sábio, não quer e também quer ser chamado pelo nome de Zeus. Se nós pegarmos Pitágoras, que vem dessa região, mas que atuou na Grande Grécia, ali no sul da Itália, o que nós conhecemos de Pitágoras é a descoberta, né, extraordinária, né, das matemáticas e, portanto, a tentativa de compreender o mundo a partir do número, a partir das matemáticas. Portanto, nada mais demonstrativo, né, nada mais racional, né, do que a conta, do que o número, do que a matemática. Portanto, aqui está também, né, presente essa ideia, não, de que a realidade pode ser compreendida, pode ser penetrada, pode ser desvelada pelo discurso humano a partir dela mesma. E a matemática é isso. Mas Pitágoras também está ligado a uma crença, né, a crença da metempsicose, da reencarnação, do orfismo e tudo mais. Portanto, também ali em Pitágoras, essa herança teológica anterior está misturada, está permeada, vamos dizer assim, né, pela nova atitude, que é a atitude de leitura do mundo a partir de uma penetração, né, que o discurso humano consegue ter nas coisas e tirar o véu das coisas a partir delas mesmas. E, por fim, só para dar o último exemplo, Parmênides de Eleia. O poema de Parmênides, né, é curioso porque é um poema no qual ele é levado ao céu, num carro, né, pelas musas, e ele recebe a revelação da verdade de uma deusa.
A Deus acolheu-me afavelmente, tomou-me a destra na sua e dirigiu-se a mim com estas palavras. Ó jovem, é preciso que tudo aprendas, tanto o sólido coração da verdade bem redonda, como as opiniões dos mortais, em que não há certeza verás. Então, a verdade, né, a aletheia, que ele tem que expor aos homens, está misturada com uma mensagem de herança ainda teológica, portanto, é uma deusa que revela a ele aquilo que ele terá que dizer, né, para os seus concidadãos. O surgimento da filosofia é, ao mesmo tempo, uma virada, né, uma novidade, uma revolução num pensamento anterior, mas é uma revolução que conserva grande parte daquele pensamento anterior. Né? Ou seja, a herança mítico-teológica ainda está, vamos dizer assim, impregnando profundamente essa nova atitude. Agora vejam, está impregnando por quê? Justamente porque aquelas características que eu assinalava, que nós podemos encontrar nos poemas homéricos, o sentido da medida, da harmonia, a arte da motivação, das razões, o sentido da totalidade, estão também profundamente ligados com essa nova atitude, que é a atitude de tirar o véu das coisas e ver as coisas nelas mesmas, mas ver as coisas na sua totalidade. Né? Era o que Tales queria, por exemplo, ao encontrar, ou ao procurar, ou ao afirmar um princípio, né, para todas as coisas. A água é a origem de todas as coisas. Portanto, essa ideia de totalidade, essa ideia de estrutura, de harmonia e essa ideia de razões, por quê? Porque quando Tales diz que a água é a origem de todas as coisas, ele diz isso por razões. Né? Onde tem água, tem vida. Onde não tem água, não tem vida. Onde tem água, tem dengue. Onde não tem água, não tem dengue. Então está claro, né? Surgiu alguma coisa nova, surgiu da água, né? Ou seja, a água como, né, origem, como princípio da vida. Então, isso ele, quando diz isso, ele não diz por nada, ele diz por razões. Não? E essa, então, é a descoberta fundamental que marca o surgimento da filosofia, marca a invenção da filosofia, que é, então, a descoberta do logos demonstrativo, né? A experiência, então, né, das razões das coisas, dar as razões das coisas, mas não dar de qualquer maneira e não dar a partir de qualquer lugar. Dar as razões das coisas a partir das coisas mesmas. Por volta do século V vai acontecer uma grande virada, uma segunda grande virada na filosofia, que é marcada pela atuação de Sócrates e de um grupo de pensadores que, vamos dizer assim, surgiram em várias cidades da Hélade, da Grécia naquele tempo, que ficaram chamados de sofistas, que literalmente significa sábios. Sócrates, para vocês se situarem, viveu aproximadamente entre 470 e 399. O certo é 399 porque o julgamento dele está documentado, né? Então nós sabemos que ele efetivamente morreu em 399, como se diz que ele tinha cerca de 70 anos quando morreu, então ele terá nascido por volta de 470 a.C. Pois bem, quem foi esse senhor que provocou essa revolução? Quem talvez traduziu melhor a atuação de Sócrates foi Cícero, um pensador romano, bem posterior a ele, quando lá no livro 5º das Tusculanas disse o seguinte: Sócrates foi quem trouxe a filosofia do céu para a terra, obrigando-a a entrar nas casas, a pensar o bem e o mal, o justo e o injusto. Trazer a filosofia do céu para a terra, o que significa? Esses primeiros pensadores, aos quais eu me referi aqui, Tales, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, de alguma maneira, vamos dizer assim, partiram na sua reflexão do céu. Tales, inclusive, era um grande astrônomo, foi ele que descobriu a Ursa Menor. Não? Portanto, ele vivia observando o céu, né? Olhava tanto para o céu que não via a poça d'água que estava na frente dele, né? E aí caiu na poça d'água, a escrava deu risada, então essa ficou, né, a primeira anedota filosófica documentada, né? Quer dizer, o filósofo é aquele que olha o céu, mas não vê um palmo à frente do nariz dele, né? Pois é.
né? Foi literalmente isso que aconteceu com Tales. Mas, enfim, isso para dizer o seguinte, que se o pensamento, vamos dizer assim, filosófico, se a descoberta do logos demonstrativo, da razão demonstrativa, ou da verdade das coisas mesmas, vamos dizer assim, partiu, vamos dizer assim, do mundo, não? Começou justamente numa observação do mundo, das coisas, do cosmos, da ordem como um todo, não? Com Sócrates, a filosofia vai começar a se interessar por problemas mais triviais, não? Problemas mais corriqueiros, problemas humanos, não? Questões da justiça, da injustiça, a questão do bem e do mal, a questão do útil e do inconveniente e tudo mais. Portanto, Sócrates vai provocar uma reviravolta que significará exatamente isso, trazer a filosofia para o nível das coisas humanas, não? E Sócrates vai entrar, no meu modo de ver, né, para a história do pensamento, como aquele que de fato inventou a ideia que ainda hoje nós temos de alma humana. Sócrates não sabia fazer outra coisa senão, né, querer buscar conhecer-se a si mesmo e querer que todos, que cada um que se pusesse, vamos dizer assim, né, a ouvi-lo, também entrasse nesse caminho, né, de conhecer-se a si mesmo. O que é isso? É exatamente a virada, a volta para uma interioridade, para uma dimensão que Sócrates, então, né, vai consagrar como, vamos dizer assim, o núcleo, a interioridade do ser humano, não? É claro que essa descoberta também, essa ideia da psique, da alma, foi também preparada. Alguns pensadores anteriores, né, traduziram isso de uma maneira muito bem. Heráclito, por exemplo, tem uma frase belíssima, diz assim, olha, por mais caminhos que você ande, você nunca chegará aos confins da psique. Tão grande, vamos dizer assim, né, é o seu tamanho, vamos dizer assim, né? Portanto, essa ideia, né, da psique como uma dimensão de interioridade já estava se formando, mas na realidade foi Sócrates quem descobriu isso, o que se chamava de psique, ou seja, aquilo que deixava o homem na hora da morte, porque essa era a ideia anterior que se tinha da psique, né? O que era a psique? A psique era aquilo que saía do corpo quando o homem morria e ia para o Hades, né? Pois bem, Sócrates faz aí uma revolução, dizer, não, de fato, a alma não é aquilo que deixa o homem, não, a alma é aquilo que constitui o homem na sua dimensão de interioridade, não? Na sua essência, vamos dizer assim, né? E Sócrates, então, dedica toda a sua vida a fazer psicoterapia, literalmente, né? Sócrates foi o primeiro psicoterapeuta da nossa história. Ele disse, a única coisa que eu sei fazer, isso ele disse textualmente lá na sua defesa, no seu julgamento, né? Vocês estão me acusando aí de uma coisa, mas na realidade a única coisa que eu sei fazer é exatamente isso, entende? É cuidar da alma e insistir com todos com quem eu encontre aí pelas ruas de Atenas, no ginásio, na feira, no mercado, que muito mais importante do que qualquer outra coisa é o cuidado de si, cuidar de si, né? O cuidado da alma. Não? E Sócrates, então, com essa sua pregação, com essa descoberta de que no ser humano existe uma dimensão de interioridade que é decisiva para a sua vida, por quê? Porque é dali, vamos dizer assim, né, que brotam, é dali que saem, é daí que estão, vamos dizer assim, motivadas, né, as suas ações, portanto, a necessidade de cuidar dessa interioridade. Ao ter isso como um eixo central, né, da sua doutrina, da sua pregação, Sócrates inventou uma nova realidade, que é a realidade da discussão filosófica, né? Ou Aristóteles diz que Sócrates foi quem inventou a definição. É também verdade, né? Na realidade é isso mesmo. Para dizer uma palavra talvez mais expressiva para nós, porque discussão pode ter um pouco o caráter assim muito polêmico, a definição muito acadêmico, Sócrates inventou o diálogo. O diálogo é uma atitude, não, na qual e pela qual a minha interioridade, reconhece no outro uma interioridade igual a mim. Portanto, o diálogo estabelece uma comunidade, né? O diálogo estabelece uma comunhão, não? Entre os seres humanos, pela via daquilo mesmo que faz o ser humano, que é essa capacidade de
tirar de dentro de si alguma coisa e exteriorizá-la, né, que Aristóteles, como nós veremos, vai chamar depois, né, vai definir o homem justamente por essa capacidade discursiva. Não? Portanto, Sócrates, ao descobrir a alma, ao descobrir a interioridade, ao inventar uma nova atitude, que não é mais a atitude de investigação dos céus, mas é a atitude de buscar a comunhão, o que há de comum, né, de buscar o entendimento. Sócrates estava absolutamente convencido, por exemplo, de que a partir do momento em que nós nos entendêssemos, por exemplo, sobre o que é a justiça, nós seríamos justos, ou nós poderíamos ser justos. A partir do momento em que nós nos entendêssemos, nós chegássemos, por isso é que Aristóteles diz que ele inventou a definição, não? No momento em que nós, em comum, num trabalho de diálogo, chegássemos a definir, por exemplo, o que é a beleza, o que é a virtude, o que é a piedade, o que é a bondade e por aí afora, nós seríamos então capazes de viver aquilo mesmo que nós tivéssemos construído ou descoberto ou, mais uma vez, desvelado no trabalho, no diálogo comum. Pois bem, Sócrates então cria com a sua pregação a ideia de uma comunidade de iguais. A razão demonstrativa e o desvelamento das coisas está agora justamente dirigida à comunidade dos homens, né, a construir a comunidade dos homens. Sócrates, infelizmente, vai pagar um preço altíssimo por isso. Ele será condenado, não? Ele será condenado à morte por uma acusação falsa que foi levantada contra ele, por uma intriga política e tudo mais, e a morte de Sócrates vai significar, nós veremos logo em seguida para Platão, um choque extraordinário que vai mudar a vida de Platão. Os sofistas eram sábios itinerantes, não? Eles não estavam ligados, vamos dizer assim, propriamente a um único lugar, mas eles passavam não de cidade em cidade, ensinando, discutindo, discursando, enfim, né? Pois bem, qual é a característica fundamental, vamos dizer assim, que junto com essa descoberta da interioridade, né, de Sócrates, os sofistas trouxeram para o conhecimento filosófico? Os sofistas descobriram que no discurso demonstrativo existe um poder crítico extraordinário. Ou seja, o discurso demonstrativo é também um discurso crítico. Ou seja, a razão que constrói, como Sócrates, né, que serve para construir uma comunidade, ela pode também julgar. Krinein, em grego, é julgar, não? Fazer a crítica, e pode também destruir. Ora, ao estabelecer, não, nas cidades essa ideia, não, da crítica, os sofistas estabeleceram também uma crise da razão. Por quê? Porque a razão se dá conta que o seu poder construtivo pode ser ameaçado a partir de dentro, ou seja, pode ser destruído pela própria força da palavra. E o exemplo da morte de Sócrates simboliza isso, ou seja, pela força da palavra, Sócrates, ou seja, por uma acusação falsa, por um discurso, vamos dizer assim, mais forte, mais astuto do que o discurso da defesa de Sócrates, Sócrates foi condenado. Não? Portanto, essa descoberta da razão crítica, que é uma das virtualidades da razão humana, não, pode se voltar contra ela. Justamente essa crise estabelecida no século V, não, pela atuação de Sócrates e pela atuação dos sofistas, que, por um lado, é extremamente positiva, porque se descobre na razão as suas virtualidades. Se descobre que a razão pode ser crítica, que não se pode mais aceitar impunemente, vamos dizer assim, ou sem mais a afirmação de que é isso, é assim, é justo porque é legal, ou é legal porque é justo, que eu chamo de paradoxo de Tostínes dos sofistas, né? É justo porque é legal ou é legal porque é justo? Não, vamos dizer, não, é preciso discutir essas questões e é preciso julgar. Por que nós casamos assim? Por que nós educamos os nossos filhos assim? Não? Essa ideia de crise, né, de julgamento, foi estabelecida pelos sofistas. Pois bem, a descoberta do poder da palavra, né, como poder de julgamento, como poder crítico, e também como poder de destruição, gerou em Platão uma crise extraordinária. Por quê? Porque aquela ideia estabelecida por Sócrates, a ideia da igualdade, a ideia de uma comunidade de iguais, estava ameaçada. Não? Aquela ideia estava ameaçada. Ela poderia não se realizar
desde o momento em que se pudesse manipular a palavra, em que se pudesse manipular o poder do discurso contra o próprio discurso, contra a própria palavra, ao aprofundar-se na própria razão, descobriu que a razão é demonstrativa, a razão é crítica, ela é irremediavelmente crítica, mas ela é também normativa. A razão é normativa. Portanto, existe um padrão para as nossas razões. Existe uma verdade das coisas, não só das coisas do mundo, uma verdade das coisas humanas também. Exatamente essa é a grande descoberta de Platão. Nós ligamos Platão ao mundo das ideias, não é isso? No fundo, para mim, traduzindo assim em miúdos, né, o que é a ideia? Né? O que é o mundo inteligível de Platão? Senão a descoberta de que a razão, o logos, o discurso humano, pode encontrar também um parâmetro para si mesmo. Ele não está, vamos dizer assim, abandonado a si mesmo. Não? Ele é, vamos dizer assim, normativo. Existe, né, um padrão. Pois bem, Platão descobre, então ao descobrir o mundo inteligível, Platão descobre que no ápice do mundo inteligível, ou seja, a ideia mais maravilhosa que existe é a ideia do bem. O bem é o que há de mais extraordinário, de superior a todas as realidades. E essa é a ideia, não, que organiza para Platão a totalidade da realidade e que deve também organizar a vida em comum dos seres humanos. Só que Platão põe essa ideia para além do ser. Platão situa, né, a ideia do bem numa transcendência extraordinária, maravilhosa, num céu de ideias, né, no ápice, né, no suprassumo do céu de ideias, a partir do qual ele organizaria, vamos dizer assim, não só a totalidade do universo, do cosmos, mas também a totalidade das relações humanas. Platão, portanto, descobre, né, o bem para além do ser e, em polêmica com Protágoras, vai dizer lá nas Leis, no livro 6º das Leis, Protágoras é um daqueles sofistas que descobriram a razão crítica, né? Protágoras dizia, uma frase famosa de Protágoras é: o homem é a medida de todas as coisas. A ideia, né, da razão crítica, ou seja, quem estabelece aqui o critério sou eu, não é? Pois bem, Platão, justamente por ter descoberto essa idealidade do bem, essa maravilha capaz de organizar a totalidade do mundo e a totalidade da vida humana, para além do ser, Platão vai dizer, não o homem, mas Deus é a medida suprema de todas as coisas. Com isso, então, Platão estabeleceu, né, de uma maneira definitiva, essa ideia de normatividade da razão. Por que a razão pode decidir com justiça uma questão? Por quê? Porque ela está ancorada numa norma suprema, que é a ideia do bem. Aristóteles, sem refutar Platão, porque, como nós já sabemos, em filosofia não há refutação, Aristóteles vai dizer o seguinte: não para além do ser, mas no meio dos homens é que se encontra a norma das ações humanas. Porque o ser humano é um animal de cidade, como traduziu Luiz Paulo Vanet no livro da Bárbara Cassin, publicado, né, sobre Aristóteles e o Logos, né? Ele usou essa tradução que a Bárbara Cassin usa em francês, que é a tradução do zoon politikon, animal de polis, animal de cidade. Portanto, Aristóteles descobre que o bem é o comum dos homens. E essa ideia do comum dos homens é uma ideia que vem lá de Heráclito já. Entende? Heráclito descobriu e disse num dos seus fragmentos, né, que o comum para os homens é o logos,
Pois bem, Aristóteles explora essa ideia no máximo das suas possibilidades, dizendo exatamente, é no comum dos homens que está a norma das suas ações. Portanto, se o bem não está ao alcance das minhas mãos, não serve para nada. Ele não organiza a vida em comum dos homens. Nesse sentido, ele está fazendo uma polêmica com Platão, mas, como eu disse, sem refutar Platão, né, ele está dando uma guinada que é exatamente, né, a descoberta do que ele vai chamar, no final da Ética, do seu livro famoso, a Ética Nicômaco, ele vai chamar de filosofia das coisas humanas. Se Platão, ao descobrir o bem, né, levou ao máximo, vamos dizer assim, né, essa ideia, né, de que a filosofia é também a filosofia das coisas divinas, Aristóteles vai trazer, vamos dizer assim, para o comum dos homens, né, essa medida que é a medida do bem. Portanto, é no comum, é naquilo que nos acomuna. E o que é que nos acomuna? Duas coisas para Aristóteles: a palavra e a ação finalizada. E eu vou concluir a minha exposição lendo simplesmente, destacando rapidamente, um texto maravilhoso do início da Política e depois um parágrafo inicial da Ética Nicômaco, onde essas ideias aparecem assim de uma maneira cristalina. Aristóteles diz: o homem é por natureza um ser vivo político, um animal de cidade. A razão pela qual o homem, mais do que uma abelha ou um animal gregário, é um ser vivo político, em sentido pleno, a razão disso é óbvia. Por quê? Porque a natureza não faz nada em vão. E só o homem, dentre todos os seres vivos, possui a palavra, o logos. Assim, enquanto a voz indica prazer e sofrimento, e nesse sentido é também atributo de outros animais, cuja natureza também atinge as sensações de dor e de prazer, e é capaz de o indicar, né, os animais manifestam o prazer e a dor pela voz. Enquanto a voz é comum aos animais, o discurso, por outro lado, serve para tornar claro o útil e o prejudicial, e, por conseguinte, o justo e o injusto. É que, perante os outros seres vivos, o homem tem suas peculiaridades. Só ele, olhem que coisa maravilhosa, só ele sente o bem e o mal, o justo e o injusto. E é a comunidade desses sentimentos que produz a família e a cidade. A família e a cidade é um produto da comunhão dos sentimentos, da comunidade, da possibilidade de comungar que sentimentos? Do justo e do injusto, do útil e do inútil, do bem e do mal. Portanto, é exatamente ali, no que é comum aos homens, portanto, que está o bem, medida de todas as ações. E a última frase, do começo, a primeiríssima frase da Ética Nicômaco, diz o seguinte: toda arte, todo caminho que nos conduz e orienta, assim como toda ação e toda decisão, parece que se inclinam para um certo bem. Por isso se disse, e com razão, que o bem é aquilo diante do qual nada resiste. E essa então é a segunda ideia fundamental da Ética de Aristóteles. Quando ele diz que o bem é aquilo diante do qual nada resiste, não, ele está justamente dizendo que tudo o que nós fazemos, toda arte, toda modificação do real, toda ação que nós fazemos, toda decisão que nós tomamos, está orientada, finalizada para um certo bem. Portanto, ou esse bem está ao alcance das nossas mãos, ou ele é um prakton, para dizer em grego, ou seja, ou ele é factível, né, ou ele é algo factível, ou então nós não, ou não é nada.